E aí galera, hoje eu vou pegar e falar um pouco aqui pra vocês sobre a minha experiência com as pedras baixo grit. Eu tenho aqui a Brinox 400.000, a Carborundum 120-320, a Mundial 120-220, Maivit 400.000 e a King 300. Essa daqui foi uma pedra que eu comprei sem referência. Essa pedra da Brinox, quando eu comprei, no início eu estava gostando de usar ela, esse lado 400. Ele tinha uma velocidade direitinha e uma pedra estável, que não gasta muito fácil. Porém, com o tempo, esse abrasivo ele sofreu arredondamento sério, que eu não consegui resolver de jeito nenhum. Então, você usa... O que você geralmente faz quando tem arredondamento de abrasivo? Usa mais pressão, né? Então, você pode pegar e usar com a faca com mais pressão, não resolveu. Tentei desbastar a superfície usando a Carborundum 120, também não resolveu. Então, a velocidade de corte dela é muito baixa e o acabamento também fica mais parecido com... Fica mais alto, fica um acabamento parecendo com uma 400. Então, não foi aprovada essa pedra. Essa aqui não dá para usar essa pedra como uma pedra de desbaste. Essas duas pedras, a Carborundum e a Mundial, elas têm um aspecto bem parecido, e tanto na cor quanto no tamanho, tanto o modelo menor quanto maior, as duas empresas fabricam no mesmo tamanho. Então, o Mundial meio que seguindo a Carborundum, provavelmente pela fama da Carborundum, né? Apesar da aparência, elas são pedras que têm um comportamento diferente. A Carborundum, o abrasivo dela é em carbeto de sílica. O abrasivo da Mundial, ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu já encontrei de tudo, já falaram que era carbeto, já falaram que era óxido de alumínio, já me falaram que eram os dois. Procurei na empresa, a empresa não sabe. Observando o abrasivo da pedra, dá para diferenciar um do outro. Então, o carbeto de sílica ele é mais brilhante, e enquanto o óxido de alumínio ele brilha menos e ele tem um efeito mais meio prismático, meio parece um arco-írisinho a cor. E olhando dá para perceber que esse abrasivo ele tem essa característica de brilhar menos e ter essa cor mais prismática do que o da Carborundum. Então, tem óxido de alumínio nessa pedra. A dúvida é se tem óxido de alumínio e carbeto ou é só óxido de alumínio. Aí fui perguntar para a empresa também não sabe. Os caras me falaram que é só carbeto de sílica. Isso eu sei que não é. Então, eles também não sabem qual é. Ninguém sabe o que é essa pedra. Então, na experiência de uso, qual a diferença entre elas? Essa aqui é uma pedra mais macia, ela solta mais abrasivo, enquanto essa daqui é uma pedra mais estável. Se você usar a baixa pressão, essa daqui vai ter uma velocidade de corte maior, mas ela não vai tolerar você usar alta pressão, senão vai esfarelar. Enquanto essa daqui, você pode usar uma pressão maior na etapa de desbaste. Elas têm uma característica interessante, que uma remove o material da outra mais ou menos na mesma velocidade. Então, se você pegar e tiver as duas pedras, você pode usar uma para parear a outra. Quando tiver com barriga, esfrega uma na outra e você faz a retificação das duas ao mesmo tempo. Coisa que nem sempre eu consigo. Se eu for tentar parear o lado 1000 da Brinox, que é bem macio, com a Carborundum, eu removo o material praticamente só da Brinox e eu não consigo parear a Carborundum. Pareia bem essa daqui, mas a outra não vai. Com essas aqui não tem esse problema, eu pareio as duas. Essas duas pedras, elas têm boa velocidade de corte. Essa daqui, a impressão de uso é maior nessa daqui. Se eu for comparar com baixa pressão com alta pressão, eu não sei, fico com as minhas dúvidas, estou testando depois. Uma curiosidade sobre as pedras, a Mundial, apesar do grit dela ser mais baixo, essa é 240 enquanto essa é 320, a sensação quando você passa, essa daqui é mais fina do que essa, e o resultado de acabamento na faca também.
Para comparar melhor essas pedras, eu resolvi fazer um desbaste agressivo aqui nessa Shinzo. Então, avancei a linha de desbaste, que nem o reparo daquele vídeo anterior que eu mostrei para vocês. Então, aqui está meio caminho andado, já está com a capacidade de corte bem melhor. E depois tenho que resolver a questão da estética, né? Mas, bom, capacidade de corte realmente já melhorou muito. Então, essas pedras eu já uso há um tempo, né? Tirando a King, que foi a primeira vez que eu usei. Eu fiz um teste comparativo, medindo de 2 em 2 minutos, fazendo o peso da faca. Então, essa é a capacidade de desbaste dessas pedras em 6 minutos. Sendo que eu estava ali parando de 2 em 2 minutos para pegar e remover o slurry e secar a faca e pesar. Antes de analisar os dados dessa tabela, gostaria de falar que esse estudo foi bem furreca, né? Então, por que eu estou dizendo isso? A balança que eu tenho aqui, a precisão é 0,1 grama. E a diferença que eu estou medindo em cada 2 minutos é 0,1 grama também. A variação que eu estou detectando está muito próximo da capacidade de sensibilidade da balança. Então, o ideal seria que eu fizesse isso com uma balança com maior precisão, ou que eu tivesse feito por um tempo muito maior. Apesar dessa limitação, esse estudo eu acho legal, porque tira ficar só falando eu acho que corta bem, né? Eu acho que corta mal. Tem uma ideia, pelo menos de grandeza, de quanto que cada pedra vai cortar. Não espere que você, usando essa pedra, você vai ter essa velocidade. Não é esse o valor da tabela, porque isso vai depender da técnica que você está usando e da faca que você está usando. A dureza da faca e qual tipo de aço, se ele é mais resistente à abrasão ou menos. Então, essa tabela não é para prever quanto que a sua pedra vai desbastar. O valor da tabela é a velocidade comparativa de uma pedra para outra. Então, aqui é para saber qual pedra que corta mais rápido e como que elas se comparam uma com a outra. Primeira coisa, atenção, é que eu peguei e desqualifiquei a Mundial, né? Então, por que eu desqualifiquei essa pedra? Cara, essa pedra não retém água. Ela bebe muita água. Então, e eu não posso botar muita água nesse tipo de trabalho que eu estou fazendo. Então, não é um trabalho de desbaste normal, com a faca levantada, que eu estou apoiando com a ponta do dedo. Eu estou deitando a faca na pedra. E quando eu estou deitando a faca na pedra e apoiando com o punho aqui, eu não posso que a minha mão deslize em cima da pedra. Então, eu tenho que trabalhar com pouca água. E essa pedra bebe água. Eu faço 10 passadas, a pedra está seca. Eu não consigo fazer esse trabalho que eu fiz aqui com essa pedra. Já fiz outros trabalhos com elas que, assim, chato, tem que ficar jogando água toda hora, mas que dava para fazer. Essa pedra da Mundial, ela tem algumas qualidades. Apesar de eu ter desqualificado ela, eu já fiz outros trabalhos com ela que eu podia ficar jogando mais água. E apesar de ser meio chatinho, a velocidade de corte dela é boa. Por ela ser mais estável, ela libera menos abrasivo que a Carborundum e fica menos abrasivo flutuante. Ela acaba arranhando menos a faca do que uma Carborundum. Então, para afiação estética, essa daqui é melhor. E ela também é interessante por conseguir parear uma Carborundum. Agora, isso da água é muito chato. Pô, toda hora ficar jogando água é uma pedra que não é muito agradável de trabalhar. Se eu tivesse que escolher entre uma e a outra, eu não ia pensar 2 vezes de pegar a Carborundum e fazer etapa de afiação estética em outra pedra. A principal dúvida que eu queria matar com esse experimento era comparar a Carborundum com a King 300. Porque a Carborundum ela é uma pedra super barata, mas é uma pedra 120 e carbeto de sílica. Enquanto essa daqui, até onde eu sei, é óxido de alumínio.
Agora é uma pedra de um outro nível, né? Pedra King, Splash and Go, tem fama de ser realmente uma velocidade de desbaste muito boa, então eu não sabia como que elas iam se comparar. Capacidade de corte praticamente a mesma, ou melhor, o experimento que eu fiz não tem sensibilidade suficiente para diferenciar uma da outra. Então, pode ter uma diferença aí, mas provavelmente algo abaixo de 25%. Todas as duas retêm bem água, todas as duas trabalham muito bem e a sensação de uso é totalmente diferente. Essa daqui você sente que é uma pedra agressiva, essa aqui também sente que é agressiva, mas assim, é um nível de agressividade totalmente diferente, porque ela realmente lembra uma 300. Então, você sentindo a superfície dela, ela parece o lado fino da Carborundum, e apesar disso, apesar de você sentir que não está comendo tanto aço quanto uma Carborundum, a velocidade de corte é muito parecida. A vantagem da King é que ela vem com mais pedra, tem Splash and Go, e o acabamento que ela oferece de estética na faca é melhor a da King do que a da Carborundum. A Carborundum, ela arranha muito, é um tipo de riscamento bem agressivo, né? Enquanto a King vai dar um padrão mais suave e faz um padrão esfumaçado também. Então, para afiação estética, essa daqui é bem interessante. E não ficou feio, né? Velocidade de corte, uma baita velocidade de corte, comparar com uma Carborundum 120, né? Agora, em termos de custo-benefício, a Carborundum é excelente. Segura a água, decente e boa velocidade de corte, muito boa a pedra. A pedra King ela é dura, mas ela não é tão dura quanto essa daqui da Brinox. Ela libera material e acredito que não vai acontecer problema de arredondamento de abrasivo. A velocidade de perda de material dela é semelhante a essa daqui. A Brinox 400, eu não tive nem vontade de botar no estudo, porque a minha impressão de uso já era péssima, mas eu queria pegar e fazer... Vamos fazer vai que dá alguma surpresa, né? Vamos seguir o método científico e testar, né? Então, realmente, velocidade de corte péssima. Um terço da velocidade de da King ou da Carborundum. E o padrão de riscamento também não bate com uma pedra 400. Então, aqui, ó, esse aqui é o padrão de riscamento das outras pedras. Aí eu não sei de que é, mas outros. E aqui, você vê como brilha essa região daqui. Isso aqui é o desbaste na 400 da Brinox. Então, o grit relativo 1000 para cima, né? Padrão de riscamento, uma Evite 400, baixa pressão. Padrão de riscamento, uma Evite alta pressão. Padrão de riscamento, Mundial 120. Padrão de riscamento, Carborundum 120. Padrão de riscamento da King 300. Dá um acabamento fosco. Você vê como esse aqui é mais brilhante, mesmo sendo numa Carborundum 120, enquanto esse aqui fica fosco. Então, para quem tem vontade de fazer um acabamento Kasumi, essa pode ser uma opção interessante. Provavelmente se eu usasse baixa pressão e uma técnica um pouco diferente, ficaria mais fosco, sem as marcas de risco, né? Talvez, é uma possibilidade, dá pra brincar com isso aí depois. A Maivite foi uma surpresa agradável, porque é uma pedra que eu comprei sem pesquisar nada. E
boa velocidade de corte, 2/3 de uma Carborundum 120 é menor, mas assim, uma velocidade bem aceitável, corta bem, acumula água na superfície, é uma pedra, ela é relativamente estável, mas ela libera abrasivo, então eu acredito que não vai acontecer o que aconteceu com a Brinox 400. Já afiei umas 6, 7 facas com ela, não percebi nenhuma alteração de performance. A única alteração é aquela superfície inicial, né? Todas essas 4 pedras, esse lado mais grosseiro, ele vem com uma superfície que parece uma lixa bem áspera. E quando você começa a usar, ela dá uma alisada e depois estabiliza. Todas as 4 têm essa mesma característica. Considerando o preço e que ela tem também um lado 1000 aqui, pedra super bem aprovada. O lado 1000 dela, que é o mais clarinho, né, que está do outro lado, tem um grit relativo adequado, realmente parece uma pedra 400.000. Agora, a textura dele não é igual de uma King. Uma King você tem uma superfície que é aquela aveludada, né? Então, você trabalhando com uma pedra King, a sensação de uso é um pouco mais agradável. Agora, enquanto essa daqui, esse lado 1000, ele é um pouco mais áspero, a sensação, né? Apesar de que o grit relativo que gera, ele é semelhante. Agora, considerando a faixa de preço, aí super bem aprovada foi a faixa de preço dessas pedras, né? Essa daqui atualmente está a 130, essas todas duas aqui a 46, porque é o tamanho maior, né? Se você quiser uma mais fininha, você consegue a 30 e poucos. E essa daqui da King 227. A Brinox, eu não pesquisei agora, acho que também pouco interessa. Na época foi o mesmo preço da Maivit. Resumo da ópera: não gostei de usar nem da Brinox, nem da Mundial. A Carborundum super aprovada, melhor pedra custo-benefício para uma etapa de desbaste. A pedra Maivit também aprovada como custo-benefício, mas pensando num objetivo diferente, como uma pedra única, por você ter a possibilidade de ter uma pedra 1000, capacidade de afiação estética melhor do que uma Carborundum. Agora, só como uma pedra de desbaste, a Carborundum ganha, tanto na capacidade de desbaste quanto no custo. A pedra King como uma pedra premium também aprovada. Você vai pagar um pouco mais caro, mas é uma velocidade de corte muito boa e um pouco mais confortável de usar por ser splash and go e vantagem em afiação estética, permitindo um acabamento Kasumi. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, se inscreve, dá um joinha. Quem quiser assistir mais vídeos, se inscreve, ativa o sininho. Falou!